Olá, seja muito bem-vindo. Mais um Tanino Cast no ar. Eu já devo ter perdido as contas de quantos episódios a gente já fez. Esse aí acho que é o 21º. Se eu falar errado, vocês me corrijam aí depois. Eu me chamo Edio e vocês já sabem, este não é um podcast de vinho, é um podcast com vinho. E aí, recadinhos importantes antes da gente começar de fato a nossa conversa. Se você quer gravar um podcast, entre em contato com a Crosshost, que é onde a gente está gravando aqui hoje. O estúdio fica na Vila Mariana, em São Paulo. Só mandar mensagem pelo site que eu vou deixar na descrição, liga para eles, vocês vão ser muito bem atendidos. E também, por favor, se inscreva aí no canal. Não dá para sustentar um canal sem inscritos. Deixa o like, comenta, fala o que vocês estão achando, que senão eu vou ficar triste e não faço mais podcast, hein? E hoje eu tenho o prazer de conversar com a Renata Fontanetti. Obrigada, viu, pelo convite. Que convite delicioso. Tem que tomar. Ah, é verdade. Eu erro todas as vezes isso. Agora sim. Que gostoso. Bom, né? E só para vocês entenderem, a Renata, ela é apresentadora, modelo, empresária, influencer digital e mãe de 3. Vocês estão entendendo, né? O meu roteiro aqui tem páginas, porque não vai faltar assunto aqui hoje. Ainda bem que você tá sentado, né? Porque tem história. Tá. E tem vinho. Temos uma garrafa de vinho, tem história. Tem coisa melhor? A mesa, um bom papo, um vinho agradável, que é uma delícia esse vinho. Não, e eu falo para todo mundo, né? Eu uso o vinho para comprar meus entrevistados. Você quer gravar um podcast? Poxa, eu tô meio sem agenda, tá corrido aqui. Eu falo, mas tem vinho. Eu vou. É verdade, não tem coisa melhor. Obrigada. Não, imagina, eu que te agradeço por estar aqui. Pelo convite, tô super feliz de estar aqui. Tô ansiosa pelo nosso bate-papo e vamos bater um papo legal, dar muita risada, porque a vida tem que ser leve, né? O problema a gente deixa fora dessa mesa, né? Pelo amor de Deus. Renato, pra gente começar, e é o óbvio, né? Conta um pouquinho da sua história, assim, do começo, pra gente entender como é que uma mãe de 3 tá aqui com uma agenda tão lotada, né? O que aconteceu? Faço um milagre, viu? É assim, organização acima de tudo, uma agenda cronometrada, mas dá tudo certo, no fim dá tudo certo. Bom, fui modelo aos 16 anos, dos 16 aos 18, aqui em São Paulo. E trabalhava, fazia São Paulo Fashion Week, Fashion Rio, fazia tudo. Mas eu era menor de idade, emancipada, porém menor de idade, né, ainda. Aí terminei o colégio, eu não parei de estudar, porque a maioria dos modelos param de estudar, inclusive. Não parei de estudar, terminei o colégio, eu falei, bom, agora eu vou estudar, vou morar fora, a trabalho, e eu também gostaria de fazer algum curso de moda, aproveitar que eu estaria em Paris, enfim. Fechei um contrato com uma agência, assim, dos meus sonhos em Paris. E 2 meses antes, eu conheci o meu marido. E aí foi um homem dos seus sonhos maior do que essa agência. Exatamente! Eu me casei com 18 anos. 18. Com quanto tempo de namoro, assim? Conheceu e já 40 casou? dias. É mesmo? É. Caramba. E o meu marido, nós temos, assim, uma diferença de idade, né? E ele é muito jovem espiritualmente, eu falo, porque ele é muito animado. Enfim, eu sou a idosa da relação, porque eu só gosto de coisa mais tranquila. Ele era baladeiro, enfim. E aí, com 40 dias... Ele me pediu em casamento, mas eu vou contar por quê. Minha mãe fez uma cirurgia e eu fui para Araras, que é minha cidade natal, que é interior de São Paulo, cuidar dela, né? E um dia antes, eu conheci meu marido. No outro dia, ela fez a cirurgia e eu fiquei 40 dias cuidando da minha mãe. Dentro desses 40 dias, nós saímos, assim, todos os dias. Nos encontramos todos os dias. E foi super intenso mesmo, porque quando eu falo 40 dias, como assim, né? Porque 40 dias é o quê? 5 semanas? 4, 5 semanas. Mas foi muito intenso. E aí ele me pediu em casamento, eu falei que eu ia morar em Paris. Ele falou, não, tudo bem, eu vou te visitar, como se fosse ali, né? Tranquilo, a cada 15 dias. Ué, só pegar o jatinho. E aí, eu aceitei, tava super apaixonada, enfim... Contei para os meus pais. Eu falei, olha,
eu vou me casar, não vou mais morar fora. Nossa, meu pai e minha mãe quase Imagino. me mataram, literalmente, assim. Mas aí, eles ficaram bem divididos. Por quê? A Renata, modelo internacional, eles ficariam mais distantes de Sim, mim. sim, sim. E a Renata, esposa do João, ficaria mais perto. Então, assim, os pais, eu como mãe, eu quero meus filhos próximos a mim. Então, eu entendo. E foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Larguei tudo e decidi ser a esposa dele. Mas eu não estava contente apenas com isso. Eu sou uma pessoa que sempre gostou muito de conquistar, né? De correr atrás dos meus sonhos, enfim. Aí voltei a trabalhar em São Paulo como modelo. Eu engravidei. Primeiro eu engravidei, perdi, voltei a trabalhar. Bati e voltava, enfim. Um ano depois que eu perdi o primeiro bebê, eu tive a Valentina, minha primeira filha, com 20 anos. Uhum. Lado bom de ter sido mãe nova, né? Porque ainda tem a vida pela frente. Com 20 anos. E eu sempre tive uma meta. Até os meus 25 anos eu seria mãe de 3. Depois que eu me tornei esposa, claro, né? E consegui bater essa meta. Porque sempre quis ser mãe nova também, enfim. Aí, voltei a trabalhar, bati e voltava para São Paulo todos os dias praticamente. Era super cansativo, mas eu tinha 20 anos, né? Quando você tem 20 anos, é tudo muito tranquilo, tudo muito enérgico, assim, você tem uma energia fora de série. Bom, tive o João Luca 2 anos depois de 1 ano e 3 meses engravidei do João Luca e tive o João Luca 2 anos depois, né? 2 anos e 3 meses de diferença da Valen para o João. Voltei a trabalhar 6 meses pós-parto. Só que aí as coisas começaram a ficar difíceis mesmo, né? Porque deixar 2 crianças pequenas, será que vale a pena? Porque o negócio não era só financeiramente, era uma conquista minha. Eu não queria largar de tudo que eu penei, viu, como modelo. Muito, porque a vida de modelo não é nada fácil. O glamour é só na frente, o backstage é um caos. Tem toda a preparação, né? Exatamente, mas eu falo que foi uma escola da vida, assim, foi a faculdade da vida, que foi muito, muito bom para o meu crescimento pessoal. Aí eu comecei a compartilhar algumas receitinhas durante a gestação de João Luca e depois que eu tive ele. E aí meu marido sempre falava, né? Por que você não vai fazer gastronomia? É sua cara. Porque eu sempre eu sou muito feminina, sabe? Então, eu sou aquela mulher que ama ter a casa muito florida, com flores naturais, aromas, a casa limpa, cheirosa, mesa posta. Então, eu sou dos detalhes, sabe? De cuidar dessa parte. E eu gosto muito de cozinhar. Sempre gostei muito de cozinhar. E aí meu marido falou, vai fazer gastronomia. Eu falei, imagina, você quer que eu trabalhe como chefe do seu restaurante? Porque ele já tinha um restaurante na época. Ele falou, não, é porque você tem dom. Você ainda não descobriu, mas você tem dom. Ele é super visionário e nisso ele acertou em cheio. E aí eu comecei a fazer gastronomia, assim, conciliando com a maternidade, vida de mãe, e trabalho de vida de modelo, né? E estudando também gastronomia. A parte de ser modelo, a maternidade atrapalhou em algum sentido, assim, de te tirarem de trabalhos porque é mãe? Não. Ou isso nunca teve? Isso nunca teve. A maternidade fez com que eu pesasse na balança se vale a pena passar tantas horas fora de casa, longe dos meus filhos, entende? Mas não do outro lado. Não, do outro lado, não. Pro... Teve uma época, quando eu tive a Valentina, que eu participei de São Paulo Fashion Week, e aí a agência mentiu a minha idade. Porque tem que ser novinha, tal, enfim. E eu estava com 21, eles falaram que eu tinha 19. Para me relançar. Porque afinal, né, de 19 para 21 é um absurdo, já tá super velha. Mas é umas coisas assim que você não entende, sabe? Mas quanto à maternidade, não. Mas você acaba pesando na balança, assim. O que
é mais válido. E eu preferi ficar com ele, sem dúvidas nenhuma, porque a infância também passa muito rápido, né? Uhum. Enfim, quando eu comecei a fazer gastronomia, cada prato que eu entregava parecia que eu tinha acabado de fechar um desfile, sabe? Era uma coisa única, um sentimento único. Eu falei, nossa, é isso. Uhum. Eu me sinto realizada. E aí foi por hobby. Um ano de gastronomia, que eu estava cursando gastronomia, nisso eu já estava compartilhando receitas e lifestyle, o meu lifestyle nas redes sociais, tá? Mas um ano depois, eu fui para um reality show da Taste Made Brasil. E eu fui semifinalista do reality. Foi muito bom para mim, porque de 9 berlindas eu fui para 5. Foi um caos, foi um verdadeiro, assim, como eu posso dizer, um teste mesmo, assim, sabe? De inteligência emocional, para ver se eu tinha inteligência emocional suficiente, porque, gente, é muito surreal, assim. Porque tem gente que no primeiro já ia perder a base e de repente não ia sair dessa berlinda, né? Exato. E, inclusive, eu fui para a primeira berlinda, né? Do primeiro episódio. No primeiro. Caramba. 7 votações. 7. Foram 7 votos, aliás. Todas mulheres. Tipo, ela não cozinha, vamos cheirá-la, entendeu? Uhum. E aí foi algo que mexeu muito comigo. Porque eles me apelidaram na época. A Patricinha. Porque eu era super loira e tal. Enfim, parecia mesmo. Super loira, platinada. Essa não cozinha nada. Porque reality é assim, né? Não tem o que fazer. E foi uma dor que tocou, assim, em mim. Eu falei, tocaram na minha dor. Eu falei, não, eu preciso provar que eu sou além de um rosto bonito. Que eu tenho capacidade para vencer esse reality. E aí, eu fiquei muito nervosa diante das câmeras. Por mais que eu tinha uma afinidade com as câmeras já... por causa da profissão, enfim, é diferente você tá com... Imagina só, nós estamos conversando aqui. Tem algumas pessoas aqui no backstage, né? Hoje, inclusive, estamos com casa cheia. Nunca esteve tão cheio. Geralmente eu tenho apenas a companhia do Guilherme. Um dia eu ainda vou trazer o Guilherme para frente das câmeras, que as pessoas estão perguntando, mas quem é o Guilherme? Quem é o Guilherme? Meu inbox chove, quem é o Guilherme? Aí eu falo, o Guilherme é um mistério. E aí, imagina só, 80 pessoas. Você gravando numa super pressão, reality, prova, e 80 pessoas ali te olhando. É complicado. Mas um dos diretores do reality chegou pra mim e falou, Renata, seja você. Veja a câmera assim, como se ela fosse sua melhor amiga. E aí, eu me soltei. Inclusive, tem uma prova que foi super engraçada, porque eu fui com 2 chefes. Eu falei, não, eu acho que era top 5. Falei, não, essa eu vou sair, porque um trabalhava no Japão, outro em Dubai. Eu que cozinho pro meu marido. Falei, tô lascada. Só que era 50% a apresentação e 50% cozinha. Você já falou, metade aí eu ganho, né? É nisso que eu vou. E eu precisava cozinhar com jambu. Sei. Eu não sabia o que era jambu. Você nem conhecia? Caramba. Não, imagina, o que é jambu? Ai, vocês vão ter que fazer um prato com jambu. Eu falei, mas o que é jambu? É uma florzinha que você come, amortece a boca. Língua. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E olha, precisa sentir essa florzinha. Falei, então tá, né? Aí eu fiz um medalhão de filé mignon com molho de vinho tinto, que combina super, é vinho tinto com carne vermelha, você sabe, né? E consumo pouco vinho com carne. E jambu ia no molho. Aí, para deixar mais leve, fiz um cuscuz marroquino com castanha de caju e damasco, enfim. Só que para ficar mais leve ainda, para que eu me soltasse na apresentação, eu bebi a garrafa inteira do vinho. Aquela piada do cozinhar com vinho, você fez literal o negócio. Né? E na época, eles falaram, vocês precisam de um programa
a Renata cozinhando com vinho, porque é muito engraçado, porque, nossa, eu literalmente, eu acho que eu afoguei as minhas mágoas ali naquele programa, né? Porque tava com a inteligência emocional abalada, longe das crianças, do marido, enfim, e não aguentava mais ficar confinada, porque é surreal. E tomei a garrafa de vinho e relaxei. E foi ótimo. E você não sabe, ganhei a prova. Mas você sentiu o jambu anestesiado assim? Deu pra Sim, sentir? deu, mas eu coloquei tanta flor de jambu. A minha Amor cresce. apresentação na hora de colocar no prato, o sabor ficou maravilhoso, mas a apresentação ficou horrorosa, porque eu já não sabia mais o que eu estava fazendo, né? Mas o prato ficou bom. Enfim, ganhei a prova e voltei. E Olha foi só. ótimo. E assim, eu amo vinho, né? Então, eu realmente, todos os dias, eu tenho um momento com meu marido, assim. As crianças dormem mais cedo, aí eu falo que eu romantizo a minha vida. Porque BO eu tenho o dia inteirinho. Então, chega à noite, as crianças dormiram, eu já coloco um jazz de fundo ou um bossa nova, acendo as velas, que eu amo, diminuo as luzes, coloco uma mesa, faço um jantarzinho, uma massinha, alguma coisa, ou peço um delivery também e abro uma garrafa de vinho. E, nossa, é melhor sonífero, né? Assim. Se você tá com problema, abra uma garrafa de vinho. Se você está feliz, abra uma garrafa de vinho. Vinho é sempre a solução. E posso te falar, eu sou movida assim. Café para acordar, água para hidratar e vinho para relaxar. Eu tô tentando incluir a água na minha dieta. O episódio que foi ao ar agora foi com a minha nutri e ela falou, velho, você não toma água. Eu só vejo você postando café e vinho. Eu falei, não, toma um pouquinho de água às vezes. Não Mas tá aqui, eu tô precisa. tomando água. Importante. Precisa, eu tomo muita água. É necessário. Eu acho que tudo, né? É a combinação perfeita. Café, vinho e água. Pronto, os 3 líquidos essenciais para a vida. Exatamente. Enfim, aí fui sair na semifinal, né? Do reality. E pra mim foi um divisor de águas, assim. Porque eu acabei provando pra mim mesma que eu sou capaz. E para todo mundo que me acompanhava, enfim, e passei a acreditar ainda mais no meu potencial, na gastronomia mesmo. E aí começaram muitos contratos, assim, focados, nichados em gastronomia, né? E aí teve a pandemia. Engravidei da Clara, minha terceira filha, e ponto final, tá ótimo, né? 3. Bateu a meta, né? Bati a meta. Engravidei da Clara, curti muito as crianças na pandemia, trabalhei muito de casa. Só que aí, com 3 filhos pequenos, estava humanamente impossível trabalhar dentro de casa, com a rotina da casa. Crianças, as meninas que me ajudam em casa, enfim, não tinha condições. E aí meu marido falou, olha, tem um espaço no piso superior do restaurante, você pode fazer sua cozinha estúdio lá. Assim, você tem um escritório e uma cozinha estúdio. E foi ótimo. 9 dias depois que eu lancei minha cozinha estúdio, eu recebi a proposta de uma TV, que na realidade eu fiz a cozinha estúdio para gravar os conteúdos para o Instagram, que é o que eu já monetizo, né? E também para iniciar o programa no YouTube. E aí tive a proposta da TV, 5 dias depois, 9 dias depois de uma, 5 dias depois dessa proposta, mais uma. E aí eu escolhi a menor que eu tô hoje, que eu sou super grata. E aprendi muito nesse primeiro ano como apresentadora. Quando eu saí do reality, eu tinha um sotaque, assim, extremamente caipira. Porque quando você se vê na TV, você acaba observando mais, né? E pensa numa pessoa com um sotaque caipira, era eu. Aí eu fui fazer fonoaudióloga, mas não para perder o sotaque totalmente, mas para dar uma suavizada no verde. Não dava para falar verde. Hoje até dói. Porque você precisa comunicar com o Brasil inteiro. Pro Brasil inteiro, Tem que exato. ser meio flat, né? Exato. Não pode ser puxado para qualquer... E o Brasil é engraçado, né? Que é um país com tantas diversidades, assim. Eu morei muito tempo fora. E, sei lá, paulista fala que não tem sotaque. Só que você vai pro Nordeste, eles acham que o sotaque é o do paulista. Porque a realidade é sempre a local, certo?
Então, eu falo, não, o Sem Sotaque, você tem que olhar pra Globo. Eles que falam, sei lá, o mais linear possível. Eu também tenho os meus verde do interior de São Paulo, né? Não, mas paulista, Tem paulista muito mesmo, sotaque, tem muito, muito, muito. É que muito. a galera acha que não. Interior, eu acho que é verde e paulista que mora aqui na capital é verde, porta, É, meio porque cantando, né? exato. Bom, enfim, onde eu parei é de tanta coisa. Aí tive a Clarinha, fiz a Cozinha Estúdio, enfim, fui pra TV. Aí hoje eu tenho o canal no YouTube e também um programa de TV. E lá eu falo, além de cozinhar, porque eu não queria só apresentar receitas, eu queria ter um entretenimento ali. Então, eu converso com vários formadores de opinião de diversos segmentos, que eu acho que isso que é o bacana, não fica uma coisa monótona, né? E, e aí, assim, desde médico, chefes, empresários, influenciadoras. Então é muito bacana o programa e faz um super sucesso. A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Um podcast na cozinha. É um podcast na cozinha. Um pouco mais enxuto, né? Porque ninguém fica 1 hora ali vendo a receita. Porque, nossa, 1 hora vendo a receita, imagina, as pessoas têm preguiça de cozinhar. E eu também não tenho tempo de ficar 1, 2 horas na Sim, cozinha. Então, minhas sim. receitas são super simples, práticas, deliciosas, rápidas. Olha, fiz um merchan. Aliás, tem que falar como é que chama o programa para as pessoas assistirem. Mesa por Renata Fontanetti. E nas minhas redes sociais eu compartilho, assim, diariamente, vários conteúdos de gastronomia, moda e lifestyle. Tudo que envolve mesmo o meu lifestyle. E aí, aproveitando que a gente está falando de cozinha, tem a Renata empresária com os restaurantes. Nossa, gente, é tanta coisa que eu nem falei ainda, né? Temos tempo, temos vinho, fique tranquila. Se não falar, eu volto. Se falar e faltar, a gente volta. Fica tranquilo. Então, o chefe Lusa, na realidade, meu marido, ele tinha um lusitano, que era comida portuguesa, gastronomia portuguesa, e era um restaurante pequeno. E aí ele ampliou há 2 anos atrás, ficou 3 vezes maior, e fizemos um rebranding de lusitano para chefe Lusa. Por quê? Como o interior ele não tem muitas opções, como São Paulo, né? Você precisa ter um pouco de tudo, sabe? Então, fomos pegando a necessidade dos clientes, principalmente para quem tem filhos pequenos, e a gente queria que fosse um espaço completo. Então, que tivesse um espaço para eventos, sabe? Eventos fechados, uma gastronomia ampla, sabe? Com um bom bacalhau, tudo bom. Um bom bacalhau, uma boa carne no ponto certo, massa, risoto. Risoto, assim, nós temos 14 tipos de risoto. É um dos pratos carro-chefe da casa. Inclusive, toda quinta-feira, nós temos a noite do risoto. Então, é servido um rodízio de risoto. E aí dá para provar tudo que tem na casa. Exato. Inclusive, tem um clube do vinho lá, alguns clientes que eles ficam no piso superior para fazer as harmonizações com os risotos. Que bacana. É super legal. E quinta-feira é um dia gostoso, né? Para sair, para degustar, para comer bem, enfim, já é quase final de semana. Tem um espaço Kids com mais de 80 metros quadrados, com monitoria. Então, quem quer ficar com crianças no barulho, fica lá fora. Quem quer ficar num lugar mais aconchegante, a gente tem uma adega lá maravilhosa de vidro também, que aí o cliente vai, entra, escolhe, enfim. Adorei, achei lindo. Tá super convidado. Eu Ir quero lá, ir. viu? E quem quer escutar um jazz, ficar mais tranquilo, mais casal, amigos, enfim, fica lá dentro. Então, é um espaço bem amplo e uma gastronomia ampla, sabe? E faz super sucesso, assim, graças a Deus. E foi um sucesso que a gente realmente triplicou, sabe? De tamanho e também número de clientes. Nós atendemos lá hoje cerca de 15 mil clientes à la carte. Para uma cidade de 200 mil habitantes, é muita gente. Porque a gente atende 350 pessoas simultaneamente, num período.
Nossa, é bem grande. E É. você chegou a fazer um estágio como chefe Não, lá? No, não, deixa que eu sou da frente, aqui sim. não O se aventurou. backstage, não, não. A Karina, que é a nossa chefe, ela é ótima e ela é do Ela é a backstage. que participou da gravação do Bacalhau. Eu Isso, vi. isso, ela é ótima. A menina vai que vai, sabe? Comanda todo mundo, líder. E eu dou as minhas ideias. Uhum. Olha, o meu marido não cozinha nada, mas pensa numa pessoa crítica, é ele. Ele, assim, se eu faço um prato e não tá bom, ele fala na hora. Não, não gostei, tá com sal, tá... É assim. Uhum. E eu falo, é impressionante como você é chato pra comer. Pô, você tá na área certa ali, né? E eu falo que a gente se complementa, né? Porque eu fico na criação, no cardápio, junto com a chefe, nos detalhes, eventos, marketing, e ele na gestão e finanças. Ele é o outro lado, outro setor. E ele degusta também. Então, Uhum. eu dou os meus pitacos e ele degusta. E tem um restaurante novo agora. Tem. Acabamos de comprar o Taiko, que é um restaurante japonês de 20 anos. Já tem há 20 anos, ele é super conhecido na região. E é um super desafio pra gente, porque eu falo que eu tô até estudando dicionário japonês agora, porque é muito Uhum. novo, sabe? O lado bom que já é um restaurante consolidado e nós viemos para acrescentar. E aí, no primeiro mês, nós já lançamos uma parceria do Taiko e Chef Lusa, que nós servimos o buffet de comida japonesa. Então, é tudo feito na hora e com reposição tanto do frio quanto no quente. Para quem quer agilidade mesmo, sabe? Uhum. E no executivo, por exemplo, nós temos o prato do dia, que é um combo que todos os dias nós lançamos de terça a sexta-feira. E esse combo vem já o prato. Tem dia que é fraldinha com fritas, outro dia é risoto de limão siciliano com salmão. É bem variado, sabe? E ele tem que descer em até 15 minutos, senão você não paga o prato. Olha só. É. Então é para quem tá lá no horário de trabalho, Precisa é chegar, para isso. almoçar e voltar. Exato. Porque o chefe Lusa hoje, ele é usado assim muito para reuniões de trabalho, enfim. O pessoal marca muito almoços lá, né? Uhum. Então, às vezes estende um pouco o almoço quando é reunião de trabalho agora. No dia a dia, para quem só precisa comer, precisava ter um diferencial. E assim, a gente não para, né? Temos outros projetos e o meu marido, ele é empresário de vários ramos, sabe? E agora ele tá nichando tudo em gastronomia, porque foi algo que deu super certo. É porque a gente não fica sem comer, né? Uhum. E ele adora, sabe? Então, deu super certo comigo. Eu falo que ele é meu sócio de vida. Compartilho tudo com ele e até na sociedade, assim. Eu cuido de uma parte, ele cuida da outra. Deu super certo, porque a maioria dos casais que trabalham juntos não dá certo, né? Não, meu tá dando, mas a gente tá É. a gente tá no mesmo prédio em atividades diferentes. Aí Ai, que funciona. bom. É isso que funciona. Sou eu, Mas a gente tá no cada mesmo um num lugar. andar. Mas dá tudo certo no final. Tem que ter um equilíbrio. Eu falo, né, Ed? Ainda Nossa, bem. deixa eu tomar um vinho. A maior dificuldade de um entrevistador é um convidado que não fala. Estou super tranquilo aqui. E aí, sem sair de gastronomia, ainda falando de mesa, tem um outro projeto que é o Lusa Home. Nossa, tenho. Viu só? Quanta coisa. Você tá me lembrando das coisas que Que eu você tenho, faz. que eu faço todo dia. E eu desesperado, não consigo gravar um podcast e trabalhar. Tipo, ela tem. E tem 3 filhos, chegaremos lá. É. A Lusa Home, como eu fiz a minha cozinha estúdio, eu queria um espaço para expor algumas coisas, né? E eu ia fazer uma loja online com outras marcas. Aí comentei com meu marido, por que eu não faço a minha própria marca? Se Uhum. já divulgo tantas marcas. E não sabia nome, eu sou péssima para dar nome. Para mim, para os outros eu sou ótima, agora para mim. Falei, e se for Lusa Home? Que é linha têxtil, de mesa posta. Porque a mesa, para mim, ela tem um significado maior do que
apenas uma mesa bonita, sabe? A mesa, onde estamos? Na mesa. A mesa, ela une, ela resgata memórias, ela... Ai, gente, a mesa é tudo, né? Eu falo que quando colocamos amor à mesa, o carinho está servido, não é? Exatamente. Então, não é... São detalhes que faz diferença. Então, por exemplo, eu penso assim, no dia a dia, na correria, você chega... É diferente quando você vai almoçar à mesa ou almoça em pé. Não tem condições, entendeu? Então, na criação dos meus filhos mesmo, eu prefiro... Aliás, eles estão proibidos de almoçar ou jantar no sofá, por exemplo. Tem que ser à mesa. Então, pra mim, aí eu lancei a Lusa Home e deu super certo. Eu falo que é um bebê. É uma marca que é um bebezinho, assim, sabe? E ela vem junto com Renata Fontanetti, Chef Lusa, Taiko. E eu amo colocar a mesa, então faz parte da minha rotina. E eu estudei tecidos também com uma francesa aqui em São Paulo, inclusive. Então a Lusa Home lançou através desse curso, porque eu entendo muito de composição de tecidos, né? Quanto de porcentagem de linho, quanto, sabe? Olha, não, aí já é avançado já a conversa. E eu fiz vários cursos de moda, tá? Voltando lá atrás, quando eu tava grávida da Valen, eu fiz aqui na FAP, eu estudei consultoria de moda, imagem, coloração pessoal, produção de moda e styling, que é para programas, eventos, revistas, enfim, e tecidos. Fiquei 3 anos estudando, antes da gastronomia. Então, eu não fiz faculdade, assim, porque eu falei assim, eu vou fazer faculdade do quê? De direito? De administração? Não tem sentido. E comecei a fazer várias especializações. E, para mim, foi super válido. Eu uso para mim a moda, né? No meu dia a dia. E a gastronomia, hoje, total pro trabalho. E a moda na mesa, né? E a moda na mesa, exato. Tanto é que eu tenho várias combinações, estampas que eu mesma desenvolvo, né? E aí eu transformo em linha têxtil, que são roupas de mesa. E aí eu desenvolvi um outro produto também. Nossa, esqueci. Vou te dar um de presente, uma wine bag. Olha, eu quero. Nossa, foi tão corrido hoje. Mas eu vou pego te dar. lá em Rio Claro. Isso. Eu lancei uma wine bag da Lusa Home. Que bacana. De couro. Por quê? Porque eu acho muito chato você chegar num restaurante com um rótulo para todo mundo ver. Eu acho mais elegante você chegar com uma wine bag, que é uma roupa pro vinho. Exatamente. E os aromas também, né? Os pintados à mão. É uma artista plástica do Rio de Janeiro. Pinta as louças exclusivas para Lusa Home. Inclusive, combinando mesmo com a roupa de mesa. E aí é tudo online, né? Tudo online. Tá, aí tem o showroom. Também. Isso. E aí tem o showroom lá em cima, só para os clientes ver a mão, como que é, enfim. Muito bacana. Pô, já falamos de carreira de modelo, de empresária. Nossa. Tem a rotina com a família e as crianças. Eu acordo 5:30 da manhã, né? Todos, não tem como acordar mais porque tarde. Porque eles vão para a escola que horas? 7 horas. 7, é isso. E são 3. Então, 5:30 eu acordo, faço os tetês, preparo o café da manhã da minha mais velha, arrumo a lancheira dela, arrumo as bolsas deles. Então, assim, só aí eu não preciso nem de energético, porque 6:30 da manhã eu tô assim. E aí arrumo eles para ir para a escola. Meu marido leva, na maioria das vezes, ele não abre mão. E eu busco, eles saem em 3 horários diferentes. Então, eu busco também. Eu pego uma, levo para casa, que é do outro lado da cidade, volto e busco os 2. Ah, Renata, mas por que você não terceiriza isso? Porque ali eu consigo fortalecer tanto o vínculo, sabe? Porque eles estão, assim, eufóricos, querem contar tudo o que aconteceu na escola e eu consigo tirar muita coisa ali no carro, no nosso bate-papo. E para mim é muito válido. E eles têm as atividades diárias também, que aí eu me programo. Eu faço a minha agenda, na realidade, Edio, em cima das atividades deles, nas janelas. Então, eu priorizo, acima de tudo, meus filhos. Claro que tem gravações
que não tem condição, né? Que, tipo, demora 10 horas, vai. Sim, Se é sim. uma campanha, por exemplo. Mas a gravação do meu programa, eu já sei que é mais ou menos meio período, então eu procuro fazer no horário que eles estão na escola, enfim. Mas é puxado. Não, imagino. É puxado. E eu falo que eu vivo muito a maternidade. Eu estou presente 100% ali. Quando não estou, que é muito raro, aí eu delego um pouquinho, né, para conseguir trabalhar. Mas além de equilibrar os pratos na cozinha, eu equilibro na vida. Literalmente. E vai desligar que hora? Você acorda às 5h30 e ainda tem um Ah, vinho à noite. eu subo às 10. Olha só. Umas 8, eles dormem muito cedo, né? Isso ajuda. Por enquanto eles são pequenos. Eu acho que depois vai crescendo, um Aham. caos. Mas eles dormem às 7h30, 8 horas no máximo. E é o tempo de fazer o jantar assim. A Marília, que é minha babá há 7 anos, ela é meu braço direito com as crianças. Então, ela me ajuda nesse momento aí de fazê-los dormir, enfim. Enquanto isso, eu já preparo o jantar, ou eu já fico lá embaixo com meu marido, abro o vinho e a gente relaxa, que é o nosso momento. Uhum. Ela passou por uma cirurgia recentemente, eu fiquei sem ela. Foi opcional, sabe? E nós sentimos muita falta desse momento, assim, porque ele trabalhava até mais tarde e eu não conseguia me organizar, porque tinha que fazer as crianças dormir, às vezes eles dormiam mais tarde, enfim, por causa da rotina que alterou um Uhum. pouquinho, né, para dar conta de tudo, mas esse período de 1, 2 horas por dia é essencial pra gente reabastecer, sabe? Ah, não pode faltar, né? Não, não. É o combustível para 5h30 da manhã, tá de pé. Exato. Você sabe que eu treino ainda, né? Eu faço musculação, faço beach tênis, mas o beach tênis pra mim é a minha terapia. É assim, é uma coisa que realmente eu relaxo, assim como o vinho, o beach Uhum. tênis, por incrível que pareça, eu falo que é onde o meu corpo cansa e a mente descansa, sabe? Eu No início eu conseguia ir mais vezes. Hoje eu vou 1, 2 vezes na semana só, porque por causa da rotina, a demanda de trabalhos, assim, aumentou absurdamente de 8 meses para cá. Então, eu vou equilibrando. Não dá para fazer tudo também, né? Ah, não dá. E falar em fazer tudo, tem aí as redes sociais no meio dessa conversa toda. Tem. E Que é eu onde tenho acho os que. braços, né? Eu tenho outros braços para me ajudar a dar Ainda conta. bem. É. Como é que foi seu primeiro contato com rede social? Tipo, tinha um Orkut, né? Como é que começou a virar uma Tá. ferramenta de trabalho, de fato? Não, teve. Quando eu tive o Orkut, eu era muito nova, né? Tinha, sei lá, 12, 13 anos, então era uma coisinha bem de adolescente. Facebook, depois teve o Facebook, eu já era modelo, compartilhava um pouco do meu trabalho, enfim. Aí veio o Instagram. O Instagram, eu comecei a compartilhar meu lifestyle Uhum. há 10 anos atrás, mas era super tranquilo, era fechado. Quando eu tive a Valentina, quando a Valentina tinha 1 ano e meio, aliás, eu abri um Instagram. Então, faz o quê? 5 anos e meio já. E eu pensava assim, né? Ah, vou abrir. Porque eu tinha 7 mil seguidores na época. Porque você ganhava muito rápido, né? E as pessoas gostavam de acompanhar mais o meu lifestyle mesmo. Viagens, Uhum. restaurantes, os looks do dia, enfim. E aí abri o Instagram. Eu falei, se eu ganhar só, sabe, fazer permuta, já tá ótimo, né? Enfim. Só que aí eu comecei a crescer muito, muito. As pessoas compartilhavam. Naquela época, as pessoas compartilhavam indicando os perfis. Uhum. E você ganhava muitos seguidores na época. Hoje já é mais limitado. E aí a demanda aumentou demais. Eu falei, não, agora eu preciso cobrar. E hoje já tá com mais de 120 mil seguidores, né? É 129. Bastante.
E comecei... Eu sei que quando eu estava grávida da Clara, eu tive que abrir o CNPJ Uhum. para uma marca super conhecida nacionalmente. E aí eu falei, não, eu preciso abrir, que eu falo que hoje as minhas redes sociais é uma empresa. Exatamente. Eu tenho a Gi, que é minha assistente, que me ajuda muito. Eu tenho minha equipe de filmagem, de foto, tem contador, é muita coisa, é uma empresa mesmo, sabe? É que eu faço muita coisa. Então, o styling, lembra que eu te Uhum. falei que eu fiz curso? O styling eu que faço, maquiagem, cabelo e maquiagem. Por ter começado a trabalhar desde muito jovem, eu tive que aprender a me virar. Então, cabelo e maquiagem, coisa que assim, se eu for num salão, vou demorar 1 hora, 2 horas, eu não tenho mais paciência para ficar 2 horas no salão. Eu mal frequento salão. Uhum. Você acredita? Você Não. nunca ouviu, né? Não. Uma mulher Isso é falando isso. inédito. Até a minha. Porque assim, eu falo que unha eu não deixo de fazer, porque é higiene. Mulher tem que estar com as unhas feitas. Então, até a unha eu faço em casa, porque enquanto estou fazendo as unhas, eu tô, sei lá, fazendo minha agenda, tô trabalhando, então eu otimizo meu tempo. Mas ir ficar 2, 3 horas no salão, esquece. Já passou da minha época, não tem mais tempo para isso. Então eu faço minha maquiagem em 15 minutos, 5 minutos às vezes, sabe? Quando é mais básica. Então eu escovo meu cabelo, claro, alguma produção mais elaborada, aí pede uma maquiagem profissional, né? Uhum. Mas como eu já fiz vários cursos de automaquiagem, então eu me viro bem, entendeu? E, e aí, essa parte eu me viro, essa produção. E hoje eu tenho muitos contratos. Olha, eu perdi as contas, porque eu acho que eu tô com os próximos 4 meses com a agenda fechada, não tem onde enfiar contrato, sabe? E eu falo que agora que eu estou começando a colher tudo que eu plantei. Uhum. Porque eu comecei a minha carreira de modelo, se for contar mesmo, com 11 anos, né? Quando você começa, fiz um curso de modelo, aí fui fazendo uns trabalhinhos quando eu era adolescente, para depois vir para São Paulo. Então, agora que estou colhendo tudo que eu plantei. E as marcas, quando vêm atrás, o que elas estão buscando? A sua imagem, a conversa com as seguidoras, que acho que isso também é extremamente relevante, né? Com Como certeza, você o se contato. comunica. Criação de conteúdo. Não, hoje em dia, não é mais números de seguidores. Não são mais números. A influenciadora tem que ter conteúdo. O influenciador. Hoje em dia, na realidade, as redes sociais é o cartão de visita de qualquer profissão. Uhum. Então, assim, um médico precisa ter rede social. E falar o quê? Precisa fazer dancinha? Não precisa fazer dancinha. Ele precisa falar o que ele sabe, o assunto que ele domina. Porque isso vai trazer credibilidade para a profissão dele e, consequentemente, novas consultas, novos pacientes, enfim. Assim como uma loja, um restaurante, eu que faço o marketing dos restaurantes também, da loja da Lusa Home. Então, assim, se você tem uma loja, comércio, restaurante, se você é profissional, arquiteto, dentista, médico, sommelier, você precisa falar do que você domina. Uhum. Não tem que ficar indo na onda, sabe? Do que é trend, por exemplo. Ai, a trend agora é fazer dancinha X de tal música. Não. As marcas buscam relevância, buscam proximidade, com certeza, com a audiência e conteúdo relevante é o principal. Conteúdo. E antes a gente estava conversando, antes de começar a gravação, das demais redes sociais, porque você tem um perfil no Instagram, mas tem canal no YouTube, tem agora o TikTok também. Como é que você se posiciona em cada uma das redes? Porque não é o mesmo conteúdo, né? E não é o mesmo público. São públicos totalmente diferentes. Quem consome o YouTube ama um tipo de conteúdo, sabe? E o Instagram você percebeu que é mais assim a vida dos outros, eu falo, né? O Uhum. Instagram hoje se tornou muito, muito
lifestyle, rede social, e você acaba acompanhando mais a vida dos outros. O TikTok, eu tinha um preconceito, porque eu falava, imagina que eu vou entrar no TikTok. Eu não tenho mais idade para isso, por mais que eu tenha eu tenho 28 anos só. Por mais que eu tenha 28 anos, eu falei assim, não, é o público adolescente, enfim. E é muito bom o TikTok, quando ele entende o algoritmo, o que você quer ver. Aliás, o algoritmo do TikTok é o melhor que eu já vi, assim, de todas as plataformas. Por quê? Porque ele entrega, você não precisa ter audiência para entregar o seu conteúdo. Entende? O Instagram, você precisa ter audiência e sorte, né? Para ver se ele vai entregar seu conteúdo para os seus seguidores. E o YouTube é a longo prazo, não falo médio, longo prazo, é a longo prazo, exige muita dedicação e paciência. E o TikTok, se o seu conteúdo é bacana, e na hora que ele entende o seu conteúdo, ele vai entregar para as pessoas que querem ver seu conteúdo. Então é surreal. Eu, por exemplo, hoje eu consumo muito mais TikTok do que o Instagram, porque ele mostra tudo que eu quero ver. Isso é bacana, porque não importa que você tenha 1.000, 5.000 seguidores. Se você fala de vinho, ele passa a entregar para quem quer consumir vinho, né? Exato. E, por exemplo, nós abrimos recentemente para o Chef Lusa, inclusive, tinha 0 seguidores. O primeiro vídeo deu 600 visualizações. Caramba. Por hashtag. Porque foi um conteúdo bem feito também. Porque tem que ser esteticamente bonito, né? Claro, claro. Que é o que chama atenção. Então, assim, se você ainda não está no TikTok, precisa Aliás, estar em falou todas as um redes. ponto bacana. Por muito tempo colocava-se na rede social que você tinha que ser meio natural. Então tem muito vídeo que viraliza, vídeo mal feito. Hoje tá caindo um pouquinho, né? Não tá tendo mais espaço para o negócio Mal feito. meio caseirão, né? É. As pessoas gostam do caseiro bem feito, porque eu acho que isso aproxima, né? Quando eu tô ali na minha rotina, compartilho alguma coisa, eles adoram. Mas quando você vai colocar esse conteúdo no feed, não chama tanto atenção, sabe? E nem passa tanta É credibilidade isso para um que eu ia negócio falar. muito... Exato. Eu falo assim, você quer ter números ou credibilidade? Você quer ser autoridade no seu segmento? Então, você precisa ter credibilidade e entregar um conteúdo relevante. Bem feito, né? Eu, assim, Edio, se for para fazer mal feito, eu nem faço. Eu também não. O pessoal fala, nossa, o estúdio tá lindo. Eu falei, porque nessa altura da vida ficar gravando com, sei lá, Com em câmera? casa, com celular, sei lá, como é que... Dá para fazer, dá para Dá. fazer podcast de áudio, enfim. Eu falei, não, tem que ser bem feito. Por isso, se você quer um podcast bem feito, venha para a CrossHost. Guilherme vai te atender muito bem aqui gravando. E aqui tem um detalhe. Sabia que aqui tem 2 salas? Tem essa e mais uma Então, do eu lado. vi. Aí eu falo, se você quiser gravar aqui, você pede a sala 2. Essa aqui é minha, tá? Pode usar, mas eu sou ciumento. Pede Viu, a mas outra. adorei aqui a Aqui é lindo, estrutura. que é Tem demais. camarim, tem um café, porque eu já, né? Eu entro no lugar, eu quero café. Tem café? Tem Queremos. café, tem a salinha ali de espera, que foi ótima. Nossa, resolvi altas pendências da minha Boa. vida. Então, assim, adorei a estrutura mesmo. E a gente tá falando de YouTube, você falou que é a longo prazo. Qual que é o segredo pro YouTube? Para começar a girar, de fato. Eu acho que hoje eu tive algumas reuniões com a própria equipe, né, do YouTube mesmo. Ainda eu tenho, eu acho que poucos. Que coloca numa sala também 2.000 pessoas, né? Não são poucas pessoas, né? É muita gente. Mas assim, eu sou super nova no YouTube e eu acho que a constância é primordial. Eles falaram muito e agora tem os shorts no YouTube, né? Os shorts é como se fosse o Reels ou os vídeos no TikTok mesmo. E você tem que postar pelo menos 3, 4 vezes por semana os shorts. O YouTube, os shorts, inclusive, eu ganhei vários inscritos com shorts. É impressionante. Então, assim, se você quer crescer mais rápido, poste shorts. Que o shorts vai atraindo, porque é um take ali, né?
do que rola no seu programa. E aí você consegue atrair novas pessoas para te conhecer mesmo, conhecer o seu trabalho, enfim. No Shorts, a única reclamação que eu tenho é que ele realmente é 60 segundos o limite. Se der 1 minuto e 1 segundo, ele já joga como um vídeo normal. Então a edição ali é um pouquinho mais trabalhosa. Às vezes você precisa cortar alguma coisa que você não queria que ficasse de fora. Já o Reels entendeu que precisa, às vezes eu preciso fazer um vídeo um pouquinho mais longo, né? E ele permite, tanto é que agora não existe nem mais vídeo no Instagram, né? Tudo é Reels e pode ter, sei lá, 15 minutos, não sei qual que é o limite hoje. Então isso ainda é meio chato. E no passado eu lembro que ele entregava um pouquinho mais. Você postava qualquer coisa, ele, puf, 5 mil visualizações para um perfil que não tinha nada. Agora eu já sinto que às vezes tem até trava. Tipo, de verdade, tem Reels do podcast com 2 mil views e Reels com 30 views. E se bobear os 30, tipo, sou eu, assim, assistindo ele. Então, ele já não tá entregando como, sei lá, um ano atrás. Mas é a demanda, né? Porque aí todo mundo entendeu o que entrega mais e passou a postar mais. Uma dica do Instagram, que falam muito, porque assim, tem os horários que dão maior engajamento, que é, sei lá, cedo, 9 da manhã, meio-dia, 8 da noite. Por 3 da tarde, 8 da noite, vai. E tem até explicação para isso, né? Que é o horário de descanso das pessoas. 9 eu vou começar o meu dia, meio-dia eu tô almoçando, 3 da tarde eu tô fazendo um lanche, 8 eu tô em casa tranquila. Seria isso no geral das pessoas. Não a gente que tem agendas malucas, né? Ai, eu tenho rotina com as crianças, com a casa, agora no trabalho eu vou levando. Então, mas é legal você postar 15 minutos antes desses horários, porque aí você não tem aquela briga com a quantidade de pessoas, assim, absurda, todo mundo querendo postar às 8 da noite. Já então, deu posta tempo até do algoritmo indexar e começar a entender para quem que ele vai entregar, né? Exato. Boa dica, legal. Isso é uma dica ótima. Aliás, eu tenho um problema que é, tipo, ansiedade. Às vezes eu tenho um conteúdo tão legal que, vou postar às 18, só que ele tá pronto meio-dia. Eu fico assim, ó, caramba. Então eu não tenho muita frequência com horários. Aliás, só o podcast. Segunda-feira e quinta-feira, 18 horas, pode entrar que tá lá, religiosamente. E o podcast é só visual ou tem... É que agora o Spotify, por exemplo, ele aceita vídeo. Eu subo o mesmo programa, faz acho que 1 ano que eles mudaram. Que legal, então vai para o Spotify. Vai. Eu, por exemplo, eu ouço muito podcast no Spotify, porque eu sou mentorista, né? Então eu coloco ali e... O alcance do Spotify é impressionante. Aliás, acho que essa é a primeira vez que Spotify é mencionado aqui. Por um motivo muito simples, o YouTube me paga, o Spotify não. Mas então assim, nunca teve divulgação. Mas existia a cobrança das pessoas de, tá no Spotify? Então vou botar, estão cobrando. Tipo, não é porque monetiza ou não que não vai estar lá, né? Piadinhas à parte. Nunca teve a divulgação que tá no Spotify. Eu só lanço, tá ali, ó. A hora que eu vou ver, tem episódio que tá com a metade da visualização do YouTube que eu fico, se inscreva, assiste lá, divulga o link. As pessoas buscam, será que dá ele certo entrega... Vocês que são especialistas, será que dá certo colocar o meu programa no Spotify? Com certeza. Nossa, ia ser muito legal. É que assim, muita gente usa para ir dirigindo e sem o vídeo, né? É o áudio que conta. Eu não faço nenhuma edição, sobe exatamente esse mesmo episódio. Né? Então tem quem assista com o vídeo no Spotify, tem quem vai só com áudio. Né? Então ele não vai conseguir ver a crostinha maravilhosa do bacalhau, mas consegue acompanhar. Consegue. E ele entrega. Obrigada. Aliás, os episódios mais vistos no Spotify é de vinho e gastronomia. É, né? Tipo, o financeiro tem mais view no YouTube, por exemplo. Então eu comecei a perceber os públicos. O Edio, você sabe que, vou falar aqui em primeira mão, que eu vou começar adoro. a me especializar em vinhos agora, né? Já que a gente vai falar de vinho, deixa eu apresentar esse que já te dá um gancho então para sua primeira mão. Me ensina. Mão.
Eu não, você tá louco. Me ensina o- como que funciona. Ó, o vinho de hoje é lá da minha loja, que é a importadora Vinho e Ponto. A gente está bebendo o Vinhalba Torrontés. É um vinho branco. Característica da Torrontés, é um vinho muito floral. Muito floral. Se você fala assim, eu não sei o que é aroma de flor em vinho, compre um Torrontés e você nunca mais vai ter essa dúvida. Hoje, 2023, esse vinho custa R$ 126, tá? Curiosidade, Torrontés é muito famosa na Argentina em Salta, mas ao norte do país. E esse aqui vem de Mendoza, do Vale do Uco. Então, não é a região clássica do Torrontés, mas fez um bem bacana. Então, trouxe porque, a gente tá gravando à tarde. Então, aqui tem ar-condicionado, tá uma delícia, mas lá fora tá um calor. Você sabe o que Eu não eu sei, já em Rio Claro imagino? talvez pior, né? Pior que Nossa! São Paulo, mas... É pior. Mas sabe o que eu já imagino? Fim de tarde, É umas isso. brusquetas leves assim, sabe? É, com presunto parma, figo e mel, acompanha super bem. Até num brunch, eu acho que fica A legal. harmonização para ele é isso aí, é coisa super leve, delicada e tal, mas vamos pensar fim de tarde, piscina, alguma coisa assim? Gosto. É isso, é um vinho leve, né? Óbvio, gosto mais com espumante desses momentos, mas beleza, quero tomar um vinho branco. É isso, não vai pegar, sei lá, um Chardonnay barricado super pesado, não combina, é um vinho muito gastronômico às vezes, né? Isso aqui é vinho para, fim de tarde, bebericar. Ó, a gente não tá comendo nada, a gente tá batendo papo. Olha que vinho gostoso. É verdade. Muito bom mesmo. E aí, em primeira mão, o que que você vai nos contar sobre vinho? Porque eu vou me especializar agora, né? É uma coisa que eu amo, mas eu sou super leiga. Assim, claro, conheço bons vinhos, né? A gente sabe diferenciar o que é bom e o que é ruim. E é um assunto que me encanta. E eu tô louca, assim, pra começar. Vou começar na Cordon Bleu, que eles recentemente lançaram o curso aqui no Brasil, que se chama Wine and Spirits, né? Que é especializado, é mais vinhos, Mas entra a segundo parte eles, de destilados também. destilados, que é bem interessante. Então, eu acho que para as redes sociais, para o programa, para os restaurantes, porque aí eu consigo dar as dicas, enfim, fazer o treinamento de garçons, né? Para eles venderem, porque eles são os vendedores na hora da venda ali, né? Dos vinhos. E eu acho que vai ser super importante. E para restaurante, o conhecimento de vinho é fundamental, porque você pode ter uma carta linda, com bons preços, mas você vai depender do cliente entender para pedir o vinho, se você não tem um profissional gabaritado para isso, né? E uma vez que você tem, o ticket médio já Exato. sobe muito. Mas uma das coisas que nós pedimos muito, assim, pros garçons, é que tem alguns que são mais específicos, que entendem mais. Mas eles, nossa, eles se aprofundam muito no assunto, assim. Lê muito livros, é, querem aprender mais, sabe? Então, assim, eu vou fazer primeiro por causa de mim, porque é uma coisa que eu quero dominar esse assunto também, mas eu quero repassar porque eu amo, né? Eu amo falar. Eu acho que você percebeu. Falo, mas eu amo ensinar o que eu sei. E eu acho que isso é um propósito de vida mesmo, repassar tudo que eu sei para acrescentar pelo menos 1% na vida de alguém. E o legal de fazer o curso, que foi o que aconteceu comigo, você faz por hobby, por conhecimento, por não sei o que, e a hora que você vê, você já tá, tipo, super... Tudo bem que você já tá na gastronomia, mas no meu caso não tinha nada a ver com isso, né? Então eu fiz o curso, hobby, e a hora que eu vejo, tenho loja de vinho, tenho confraria, falo de vinho. Então é apaixonante estudar vinho. É apaixonante. Beber é maravilhoso, Não, imagina. beber é melhor ainda. Ó, eu sempre abro caixinha de perguntas, E aí? então agora eu vou vir aqui para os ouvintes. Se bem que a gente falou um monte de coisa, vou ter que selecionar algo aqui que não Nossa. surgiu Tá. nas caixinhas, né? Cara, tem muita pergunta, meu Deus do céu. Isso é legal. Como é que você se atualiza e se inspira na gastronomia? Eu, Uma coisa, né? O convencional, só que todo ano está surgindo tendência, né?
Viagens e tour gastronômico. Eu estava comentando até com a minha assistente hoje que uma vez por mês ou a cada 2 meses eu seleciono alguns restaurantes que estão bombando assim em São Paulo e eu venho com meu marido para São Paulo e nós fazemos esse tour gastronômico, porque a gente vê isso não só como experiência, mas sim como estudo, né, para trazer novidades, porque São Paulo é polo de tudo, né? Então, para trazer novidades para o restaurante. Fora São Paulo, outras viagens também, internacionais, enfim. Além disso, livros. Eu falo que, assim, as pessoas podem tirar tudo de você, exceto conhecimento. Então, para quem quer começar a se aprofundar em algum assunto, gastando pouco, comece pelos livros. Os livros, assim, te trazem uma sabedoria impressionante, tanto na comunicação, quanto no conhecimento no geral, no próprio português mesmo, porque nós brasileiros, né, muitas pessoas não sabem nem o próprio português. Então, é muito legal mesmo para melhorar a escrita, a oratória, e para conhecimento é fundamental. Então, eu gosto muito de ler. Eu não fui uma criança, adolescente que lia demais, assim, sabe? Era o básico. Mas essa minha força de vontade de querer sempre aprender mais, sair da minha zona de conforto, fez com que eu voltasse o meu olhar mais para os livros. Então, livros para mim é fundamental e, óbvio, viagens e novos restaurantes. Quando você fala em tour gastronômico, você está aqui em São Paulo hoje, que tipo de gastronomia você gosta de conhecer? Você costuma repetir alguma ou vai em alguma coisa assim, tipo nova? Sei lá, culinária muito marroquina. difícil. É muito difícil repetir. Claro que alguns clássicos, Gero, Fasano, esses daí a gente repete, né? Mas eu busco sempre conhecer novos restaurantes, porque eu acho, assim, tem tantos restaurantes, desde cantinas. Tem umas cantinas super fofas, assim, que dá para você ter uma experiência gastronômica, até no restaurante, no melhor restaurante, tipo, o melhor italiano de São Paulo, sabe? Então, eu busco muito. Busco referências no Veja, Comer e Beber. Eu gosto muito também. E aí, eu seleciono e Instagram, né? Instagram, TikTok. O TikTok, assim, é muito legal, porque eles fazem aquele rolê gourmet, eles falam. E aí eles divulgam a experiência mesmo, como Não, foi. e a gente vai pro assunto, volta, isso é legal. E a gente tá falando do preconceito com o TikTok e eu continuo não tendo a minha conta lá. A partir de hoje você vai ter. Mas eu vou ter. Mas aí as pessoas vêm me mostrar alguns conteúdos e entra exatamente no que você estava falando sobre produção de conteúdo e não a exibição da sua vida, que tem mais no Instagram. Tem muito perfil no TikTok que mostra restaurantes, outlets, circuito de compras, enfim, né? Você tem uma experiência ali sem nunca ter ido e falando, pô, nem sabia que existia tal coisa, né? Isso é bem legal, né? Muito legal. Eu acho que o TikTok mostra muito. Olha, o WhatsApp, por exemplo. Eu tenho certeza que a maioria dos vídeos que você recebe, de dicas, essas coisas, tá ali com o TikTok. Porque ele facilita até na hora de você salvar o vídeo. Você consegue salvar o vídeo no seu rolo de câmera. Então, você não precisa salvar ali no próprio aplicativo, como o Instagram, para depois ter que ficar procurando onde está o vídeo. Você ou salva então eu preciso no gravar a rolo. tela, recortar para poder. É um puta trampo. Exato. Mas assim, dessa Legal. parte, eles realmente facilitam tudo pra gente. Vou dar uma moral pro TikTok. Vou fazer uma conta lá. Eu bati o olho numa outra pergunta aqui que eu achei legal. Bem diferente, né? Como é que você lida com a concorrência dos restaurantes, por exemplo? É um assunto engraçado, porque assim, restaurante é difícil a gente falar em concorrência, porque a pessoa, sei lá, eu não quero comer italiano, vou comer japonês. Mas como é que é? Você já teve algum caso interessante, engraçado, sei lá? Você sabe que, assim, várias vezes, aliás, principalmente ali no interior, eles acabam copiando, os outros restaurantes acabam copiando muito, né? Suas ideias. Não só no interior, a gente tem algumas histórias Até clássicas aqui aqui no também, Brasil do que né? rolou.
E aí, eles copiam muito, assim. Só que eu sempre falo pro meu marido, eu não tenho medo da concorrência. Porque eu já vivo isso no próprio Instagram, como influenciadora digital. Quantas influenciadoras existem hoje, né? Então, eu preciso mostrar no restaurante que é uma verdadeira experiência e sempre sair lá na frente. Quem copiou, copiou. Entendeu? Mas a maioria sempre acaba voltando, né? Porque sabe de onde veio. Mas Porque a eu gente acho que... tem pratos extremamente copiados, que vai desde o camarão com arroz e creme de leite, que ficou super famoso aí pelo Brasil. Sim. E aqui em São Paulo a gente tem uma lasanha cortada de um jeito diferente, com trufas e 2 molhos. Sim, eu sei qual que é. Então, mas assim, quem fez foi um, né? Tem até a origem, né? Exato. Mas às vezes nunca... As pessoas podem até tentar, mas não é a mesma receita. Você sabe que tem um cozinheiro, um antigo cozinheiro do meu restaurante, que ele foi para um outro lugar e ele levou o cardápio todo do meu restaurante e começou a bombar lá, sabe? Porque aí, mas aí eu falo que não é só o cozinheiro, é a equipe. Sem a minha equipe, eu não sei ninguém no meu restaurante. Pessoas precisam de pessoas, né? Só que não é o garçom que vai fazer o restaurante, não é só o chefe que vai fazer o restaurante, não é o lugar lindo que vai fazer o restaurante, é a equipe. A equipe num todo que faz a diferença. E para você formar a equipe, você precisa ser um líder, saber formar essa equipe e eu falo que nós erramos juntos e aprendemos juntos todos os dias. E quem não se adequa na equipe está aberto assim para seguir a carreira em outro lugar. Mas essa pessoa levou e tudo bem, e não perdemos o nosso público. Mas eu acho que tem espaço para todo mundo, sabe? Tem espaço, mas você precisa mudar sempre. A cada 6 meses nós mudamos o cardápio, mantemos os pratos que são carro-chefe na casa, drinks, enfim, e nós vamos mudando sempre o cardápio, assim, trazendo novidades, enfim. Tem uma perguntinha que surgiu, que talvez a resposta seja muito parecida com essa, que era dica para quem está querendo empreender na área. Ou que não seja gastronomia, já que você tem outros negócios, mas... Eu acho que a primeira coisa, você precisa dominar o assunto. Se você tem uma loja de vinhos, é porque você domina o assunto de vinhos. Como que você... Isso eu aprendi com o meu marido, né? Eu lembro que eu queria comprar um salão... Na época que eu era fã de salão de beleza. Eu queria comprar um salão de beleza, que eu achava o máximo, enfim. Um salão bombado lá na cidade. E aí ele falou, se faltar algum funcionário... Se faltar uma manicure, você sabe fazer unha? Eu falei, eu não sei. Se faltar a cabeleireira, você vai saber fazer qualquer tipo de cabelo ou você sabe fazer o seu? Eu falei, eu não sei. Então, você precisa aprender primeiro para lidar com esses problemas, né? Para conseguir suprir a necessidade do cliente se não tem o profissional na área. Aí eu mudei totalmente o meu pensamento. É exatamente assim. Se faltar um garçom, tudo bem. Hoje o restaurante é grande, mas se você está começando a empreender, se faltou a vendedora na loja, você precisa saber vender o seu produto. Você não pode deixar na mão dos funcionários. O dono é a cabeça de tudo. Então, eu acho que para quem está começando a empreender, precisa dominar o assunto, estudar, sair da zona de conforto e começa também, precisa ser aliado ao marketing digital, porque hoje a internet é tudo. Não dá para ter um negócio sem site, Insta, né? Se eu te falar que hoje o Instagram e TikTok é o que você precisa ter para o seu negócio. E começa com o que você tem. Com o seu celular, postando, enfim, não precisa. Antes feito do que perfeito, sabe? Faça, óbvio, com carinho, né? Com um olhar diferenciado, enfim. Mas
não precisa contratar uma agência para cuidar das suas redes sociais, mas você precisa ter a constância, porque você não tem ali 100% do tempo a agência à sua disposição. Então, eu acho que a primeira coisa seria as redes sociais para marketing, eu falo, né? E é óbvio, o cliente tendo uma boa experiência, sendo clínica de estética, salão de beleza, restaurante, loja de vinhos, boutiques, enfim, o cliente tendo uma boa experiência, ele vai repassar. É o boca a boca. Então, é você dar o seu melhor, que é aí que você vai se diferenciar. Que agora virou WhatsApp, né? Exatamente. A pessoa já só conversa hoje no celular, né? Ela vai repassar, não é com a boca, mas ela vai mandar uma mensagem recomendando, né? Em grupos. Em grupo, mais ainda, né? Nossa, grupo de WhatsApp. Gente, é uma credibilidade que o povo traz, né? Porque eu falo, nossa. Se mandaram no grupo é porque é verdade, né? Exato, porque deu a cara, né? A tapa. Ô, Renato, tem Uma hora já de podcast que eu falo. 1h30, eu acho, né? Não, então se é 1 hora, eu achei que... Não, então tinha mais perguntinhas aqui, eu achei que a gente estava estourando o nosso tempo. Pergunta, eu vou tomar Isso, a taça de vinho. vai molhando a boca. Tinha uma outra que eu ia pular, porque eu achei que a gente estava até estourando o nosso tempo, que essa eu acho que é bacana, né? Como que você vê o papel da mulher no empreendedorismo? Que a gente, querendo ou não, ainda vive uma série de situações no Brasil e do mundo, né? De preconceito e tal. Então, eu acho que se a mulher tem profissionalismo, ela vai longe. Precisa ter profissionalismo, não pode misturar as coisas, sabe? Eu falo que eu, por exemplo, eu me posiciono, eu sou uma mulher casada, eu me posiciono, sou mãe, eu enfrento várias dificuldades por ser mulher. É que hoje eu já consegui chegar, assim, onde eu queria. Talvez né? fosse uma situação mais difícil lá atrás, Lá né? atrás, Mas, eu acho que acabou, aliás, pelo menos uma boa porcentagem, assim, as pessoas acabam aceitando um pouco mais, mas eu não sei, para vocês, homens, como é, né? Não vou dar uma opinião falando assim, é mais fácil ou mais difícil que para mulher. Mas a gente vê muita situação, né? Eu vejo às vezes relatos, por exemplo, as minhas vendedoras. Uhum. Elas me falam que às vezes estão atendendo um cliente, não sei o que, eu entro no meio da conversa e vou batendo papo e falo a mesma coisa que ela falou do vinho. Aí ele fala, então eu vou levar, porque eu... Entendi. Entendeu? Então, elas se sentem às vezes pressionadas nesse sentido, porque elas não falaram besteira alguma, falaram exatamente a mesma coisa que eu disse. E aí fala, agora eu vou levar esse vinho, porque... Então, ele falou, né? Isso eu vejo direto, assim. Às vezes nem estou atendendo, passo e falo alguma coisa e... agora eu vou levar, porque... Então, eu às vezes vejo algumas situações nesse sentido, né? Eu me dou muito bem, assim, trabalhando com homens também, porque 90% da minha equipe são homens. Até porque, por ser restaurante, enfim, a maioria são garçons. Exato. E tanto, até na minha equipe de criação de conteúdo mesmo, né? A única mulher que trabalha comigo é a Gi, que é minha assistente, que tá ali 24 horas comigo. Mas o resto são todos homens. E às vezes eu até fico num linguajar assim, sabe? Que eu falo, gente, eu não posso falar isso. Já enturmou com a galera, já. E eu não tenho problema nenhum, assim, trabalhar, eles me respeitam muito. Talvez, pode ser sim, claro. Tô falando num geral, assim, de marcas, de empresas, enfim. Que eles me respeitam também pelo meu posicionamento, né? Mas... na gastronomia mesmo, quando eu estudei gastronomia, eu acho que 80% eram homens. Mas você sabe que gastronomia, se você fosse levar por esse negócio de homem e mulher, é mais, né, mulher, assim, que vem da cozinha, que eles falam. Mas hoje em dia, eu acho que acabou isso um pouco, sabe? Tipo, de, é homem e mulher. Eu acho que ficou um pouco mais igual. Que bom. Não sei. Pra mim,
não sinto mais diferença, não. E é que também não é fácil, sabe? Comigo. Eu falo que meu marido, ele é campeão em ser casado comigo, porque eu tenho uma personalidade, assim, e eu busco igualdade, mas é claro, busco igualdade no trabalho. Dentro de casa, eu sou a esposa dele e a mãe dos filhos dele. Eu falo que eu sou a Renata Fontanete Nem. Renata Fontanete é a Renata profissional. Que eu me conecto com a minha essência, né? Então, assim, eu levo o Fontanete porque foi tudo o que eu conquistei mesmo. É o meu nome profissional, enfim. E o Chinem foi a esposa e a mulher que eu me tornei do lado dele. Então, eu tenho esse meu papel. Eu sou zero, assim, é igualdade 100%, quesito assim, por exemplo. O homem precisa dividir as tarefas de casa com as mulheres. Se ele tá afim, ok, mas se eu precisar fazer pelo meu marido, eu vou fazer, sabe? Porque a mulher, diferente de vocês, a mulher, ela tem um papel importante, sabe? E, gente, é bíblico isso. O homem foi feito para trabalhar. A mulher dá conta de tudo. Eu tô tomando sermão no podcast e vou tomar chegando em casa. São 2 hoje. Que beleza. Mas a mulher, ela tem esse poder, né? De conciliar tudo, de dar conta de casa, do marido, dos filhos, do trabalho. E o homem, eles devem fazer uma coisa só. Eu já fiz essa piada no começo do programa, né? Empresária, apresentadora, mãe, não sei o quê, e eu não consigo gravar podcast e trabalhar ao mesmo tempo. É impressionante. Eu só consigo fazer uma coisa mesmo. E nem sai tão bem feita, assim, às vezes. Homem... Às vezes eu falo com meu marido, olha, eu tô falando com você agora. E ele tá em outro mundo, resolvendo uma coisa. Eu falei, não, deixa ele terminar, depois eu falo. Porque homem não sabe fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Tá vendo, amor? Não é pra falar comigo quando eu tô no celular, que eu não consigo fazer 2 coisas. Não se concentra. Não concentro. Você falou um negócio, aí eu fiquei viajando aqui em questões. Você falou, trabalho muito com homem, às vezes, né, poxa, não posso usar esse linguajar. No relacionamento com marcas, já aconteceu de ter algum descasamento aí de um posicionamento, de uma forma que foi falado? O que as marcas buscam num influenciador? Porque, por exemplo, você falou, poxa, não posso falar nesse linguajar. Eu já cheguei e falei, isso prejudica todo o trabalho de imagem com alguns parceiros. Assim, eu, Renata, eu nunca me posicionei em assuntos polêmicos. Você quer ir pra ruína, ou não, né? Tem gente que ganha engajamento em cima disso, exato, né? Mas pra eu gente, não quero. réis mortais, vai dar mais problema do que benefício. Eu não quero. Então, assim, eu nunca me posicionei politicamente, eu nunca me posicionei em diversos assuntos polêmicos mesmo, sabe? Então, eu acho que isso é um ponto positivo para mim, porque eu não tenho esse problema. E eu sou uma pessoa que, como eu trabalho com comunicação, eu busco melhorar sempre minha comunicação. Então, eu faço fonoaudióloga. Eu não faço fonoaudióloga para aprender a falar, e sim para preparar a minha voz. Então, quanto à minha comunicação, nunca aconteceu. Olha, você falou dessa forma. Eu jamais vou falar também alguma coisa que vá deixar a marca... Sabe? Fugiu a palavra agora, Edio. Mas vai posicionar a marca de uma forma que ela não quer. Exato. E assim, eu, Renata, também, desde o início, eu nunca me relacionei com uma marca na qual eu não acredito. Eu acho que para você começar nas redes sociais, o primeiro passo é esse. Porque como que você vai indicar? Você já começou com uma marca que você não acredita, você já começa sem credibilidade, porque aí a pessoa compra o produto que você indicou e o produto não funciona ou é ruim, entende? Então você já começou mal. Então eu sempre priorizei minha credibilidade acima de tudo, independente de marcas, enfim. Então eu acho que essa seleção é muito importante. Você precisa saber para onde você quer ir, entende? Porque no fim das contas não é só a remuneração do trabalho em si, porque isso é muito momentâneo, né?
Muito. Isso é a foto, você tem um filme inteiro pela frente, né? Exato. E eu penso dessa forma, tá? Eu prefiro subir degrau por degrau, aos poucos, mas numa constância, né? Sempre subindo do que você vai, sobe, dá um up e depois não consegue manter. Uhum. Então, eu acho que é super importante para qualquer carreira, sabe? Sua credibilidade e tudo que você fala nas redes sociais, porque hoje é uma vitrine, foi que nem eu te falei no início, né? Em qualquer profissão. As redes sociais hoje é uma vitrine e é tudo muito rápido. Até em política mesmo. Antigamente, a gente não sabia o que rolava. Hoje é na hora, no momento. Não tem como mais ficar escondendo, sabe? Uhum. Em tudo. Então, o que eu nunca tive problema, assim. Mas muitas pessoas que eu conheço, nessa fase que a gente teve de ano eleitoral, perderam muitos contratos por causa de posicionamento. Então, eu prefiro prevenir do que remediar. Mas nesse caso, acontece de seguidor cobrar uma posição de algum assunto? Cobrou. De mim cobrou muito. E o tempo todo. É que eu respeito muito. Eu sou muito. Eu, Renata, eu me considero muito empática, sabe? Eu respeito muito as pessoas. Posicionamento, opção sexual. Eu acho que ninguém tem a ver com a vida do outro. Se todo mundo cuidasse da própria vida, não é? Vai tomar seu vinho, cara. Vocês estão bebendo pouco, viu? Pra ir cobrar posicionamento em rede social alheia. Você acha que eu tenho tempo de ficar fazendo fofoca? Eu não tenho tempo de ficar fazendo... Me posicionar, falando mal dos outros, não tenho tempo. Então, eles me cobraram muito, mas o tempo todo eu não quis me posicionar e foi a melhor coisa que eu fiz. Com certeza. Exato. Eu acho engraçado, surge várias vezes lá. Pô, você viu a situação tal, o que você acha? Eu falei, cara, vai mudar a sua opinião, o que eu acho? E você sabe o que eu acho legal? Você está esperando a minha opinião para validar a sua ou para começar uma discussão? E você sabe o que eu acho legal? Para quem quer se posicionar, por exemplo, uma pessoa que fala de política, ele deve se posicionar. Até porque ele vai conseguir o gancho que ele quer. Exato. Aliás, agora, ele vai ter 50% da audiência, né? Seja qual for. Você vinho, fala sobre falar vinhos. De vinho. E eu quero falar de como viver a vida. E falando em como viver a vida, você já falou vários, mas tem mais planos para o futuro? Continuar crescendo, claro, com as redes sociais, não só com as redes sociais mesmo, com o programa, com tudo. E nós queremos não tem como desvincular, falar assim, eu vou investir mais em rede social e largar o restaurante, né? Eles estão não todos tem, ali, é o que me dá mais, né, na realidade. Mas mesmo que mudasse a mão, né? Não é um negócio que você vou descartar o lado A e investir em B, C ou D, né? Não, eu tenho que conciliar. Inclusive, eu sempre falo com meu marido, olha, você fica na gestão, que é o, né? Na gestão, no financeiro, e eu fico no marketing, que é a minha área, que eu gosto, enfim, porque não tem como. Eu demorei tanto para chegar onde eu cheguei, sabe? Foi tão difícil. Penei. Claro que eu penei. Então, não tem como desvincular, é a minha essência. Uhum. E eu tenho um propósito de vida, sabe? Eu tenho de resgatar os valores das mulheres que me acompanham. Porque eu sou uma mulher nova, né? E eu mostro muito isso nas redes sociais. Então, meu perfil é muito família, é a feminilidade. Porque, assim, quantas vezes eu já ouvi de várias mulheres, que foi que você acabou de falar, sobre igualdade, né? De homens, mulheres, enfim. Imagina que eu vou ficar com a minha barriga no fogão. Gente, é carinho, você ter um momento único ali, entendeu? Mesmo que seja para cozinhar só para você. E eu gosto, por exemplo, às vezes meu marido vai tomar o chopp dele com o marido, que eu acho que é super válido, eu sou super tranquila quanto a isso. Pelo menos uma vez por semana vai tomar um vinho, um whisky que ele ama, entendeu? Com os amigos dele. Eu também gosto de ter o meu momento, é que eu gosto de tomar café. Com as minhas amigas, chá. Mas eu gosto de ficar em casa, ter a minha própria companhia também.
E é muito válido. Assim, eu tenho planos também de investir mais no ramo gastronômico. Provavelmente, nós queremos muito montar um Chef Luz aqui em São Paulo. Ó, que legal. Então, a mesma, como diz o meu marido, copia e cola, sabe? O que deu certo lá, Sim. colocar aqui, que eu acho que vai ser super... Eu sinto falta de ter um lugar para todo mundo, assim, aqui. Tem uma que é a churrascada, né? Que tem para crianças, tem para todo mundo. Mas é algo mais aconchegante, sabe? Que tem espaço kids também, mas se você quiser sair para jantar, num lugar calmo, também tem esse espaço. Ah, que legal. Desejo que se concretize. Ai, obrigada, Vou amém. adorar, porque eu vou poder frequentar. Com certeza. E Renata, os planos também é que eu vou me especializar em vinhos, eu acho que é o que falta. Já fiz várias especializações também, eu acho que eu fiz uns 7 cursos de etiqueta já. Eu amo. Inclusive, você podia dar a dica. Eu vou falar o porquê que tem que segurar aqui e você fala tecnicamente, né? Que é para não esquentar o vinho. Porque o que eu vejo de gente assim, Não, que isso me dá aflição, né? A gente até tratou disso no podcast com a Bárbara e com a Isabela, que foi sobre etiqueta. E as pessoas falam assim, não, eu quero tomar do jeito que eu quiser. Cara, você vai tanto esteticamente ficar feio, como vai estragar a sua bebida. Você vai esquentar e tal. Então, a haste não está na taça por acaso. Né? Existem até alguns modelos. Isso aqui, inclusive, é uma taça de gin, mas com uma pegada moderna, descolada, enfim. Mas imagina você tá sei lá, tô tomando vinho branco na piscina. Cara, já tá quente o negócio. Você ainda começou a segurar aqui, você vai esquentar a sua bebida. A bebida vai ter os aromas vão se apresentar diferente, o sabor vai estar diferente. Então, tem um porquê de ser assim. Inclusive, assista o episódio anterior que foi sobre taças. Você vai entender o que a gente está falando se você não assistiu. Ai, que legal! Viu só? Tem de tudo aqui. Tem etiqueta, tem investimentos, vinho. Isso daí, tem que sair fora da caixinha. É isso aí. Podcast de vinho tem muito. Podcast com vinho é só esse. Exato. Viu? Mas outra coisa que faz super diferença também é a taça C de cristal, né? Não venha com taça de vidro, né, gente? Ah, por favor. Essa altura do campeonato. Não, mas você vai gostar. O episódio anterior foi com um especialista da Riedel, que inclusive é a marca dessas duas taças. E a gente fez uma experiência provando o mesmo vinho em taças diferentes. Cara, é outra bebida. Muda tudo. Muda. Né? E o cristal, a sensibilidade, a delicadeza, ele ajuda muito mais a volatizar os aromas. É outra pegada. Não use taça de vidro, gente. Não dá, né? Vale a pena investir um pouquinho a mais. A diferença é pouca, gente. Para com isso. Tem que ter um cuidado. E é pra sempre se você lavar direitinho. Exato. Tem que ter cuidado. Exato. A Bárbara falou isso no episódio. Que eu perguntei, custa caro ser elegante? E ela respondeu, o que custa caro é a atenção ao detalhe. Não é o investimento financeiro. Então, assim, o que custa caro nessa taça? Lavar com cuidado. Guardar. Fazer ela durar. Não é descartável. Senão você vai ter que comprar uma cada vez que usar, né? É o cuidado mesmo, O cuidado custa caro. Com as roupas, com tudo, com a casa, é o cuidado. E isso não tem dinheiro que pague, é você. Exatamente. Renata, das melhores conversas que eu já tive aqui. Ai, que bom! Adorei, foi muito bom. A hora passou voando, não sei nem quanto tempo. Eu falo tanto, gente. Isso que é bom. Quem não fala me dá um desespero. Que eu nem usei o roteiro aqui. Me dá um desespero que eu preciso ir resgatar o roteiro e tal. Então aqui fluiu, foi bacana, assunto que eu gosto. E aí você tem que participar da nossa tradição aqui. E aí? Tem que assinar a rolha do programa. Ai, que legal. E aí depositar. Deixa eu pegar aqui. Pode ser em qualquer lugar aqui? Onde você quiser. Aí, custa caro e eu quebro. E
tá dando uma falhada aqui, Ed. Eu preciso... eu só lembro que eu preciso trocar a caneta no dia que eu vou... rabisca o guardanapo. Eu só lembro que eu preciso trocar a caneta, pegar uma especial para isso, no dia de gravar. Eu tenho a semana inteira para ir atrás de uma caneta e não lembro disso. Você sabe que uma dica legal de procrastinação. Você sabe que eu tenho um dia de antiprocrastinação na minha agenda. Que é o que você resolve tudo. Exato. Aqui? Isso, boa. É assim, Édio. O que você precisa resolver, você consegue resolver em até 2 minutos, você para o que você tá fazendo e faz na hora. Olha, gostei. Entende? Tipo, você precisa ligar para alguém rápido. Precisa fazer um Pix. Porque a gente esquece, né? Passou o dia, nossa, precisava ter feito Pix, né? Viu, amigos? Quando eu mandar faz o Pix, é na hora, tá? Pra eu não ter que cobrar mais 3 vezes o Pix, tá? Exato. E aí, marcar corte de cabelo, sabe umas coisinhas assim? Você tem que resolver na hora. Mas você tem um dia específico da semana? Não, isso eu vou meio que já resolvendo, assim, eu lembro, já anoto no bloco de notas, aí eu pego e já faço. Aí outra coisa super bacana desse dia de antiprocrastinação, tipo assim, marcar a revisão do carro, agendar a carta que vai vencer, comprar alguma coisa específica. Aí eu vejo na minha agenda um dia mais tranquilo, separo, sei lá, 2 horinhas e 30 minutos dessas horinhas para agendar as coisas, assim, ou resolver algumas pendências via celular, e depois eu saio pra rua para resolver as outras pendências, sabe? Tipo, comprar presente, para não ter que fazer, tá saindo pro aniversário, por exemplo. Aí tem que, putz, esqueci de comprar presente. Não acontece isso, sabe? Então eu faço esse dia da antiprocrastinação, até, tipo, separar documento X. Sabe umas coisinhas assim? Porque aí já tá na que mão. são necessárias e nós esquecemos o tempo todo. E aí eu vou colocando tudo no bloco de notas, separo, coloco na minha agenda e eu resolvo tudo. Olha, se eu conseguir fazer metade dessa dica, já vai resolver minha vida de um jeito. Porque eu vou só assim, num incêndio pro outro, né? Sabe como é que é? Sei. É isso. E ainda invento de gravar podcast, aí que Mas atropela a adorei, agenda. viu? Eu achei que você fala super bem. Eu preciso fazer fono, Não. mas pro começo tá bom. Nossa, né? eu achei que você fala super bem. Ai, que bom. Tem uma oratória muito boa. Até pensei assim, nossa, gente, parece apresentador. Olha só, ó. Levou 21 episódios pra eu conseguir gravar um direito, mas saiu então, pelo jeito. Ótimo. Obrigado. Continue assim, é como eu sempre digo, né? A prática leva à perfeição. Eu ia deixar pra contar isso quando alguém me chamasse para um podcast. Mas uma das origens, um dos motivos desse podcast é isso. Se puxar para minha adolescência, faculdade, etc., eu sempre falei muito bem. Até achei que eu fosse trabalhar nessa área. Beleza. Avança o filme, eu comecei a falar, cara, eu não estou mais conseguindo me expressar bem. Não sei se eu estou ficando velho, se é a falta. Aí eu falei, vou gravar um podcast, que isso vai me forçar a falar. Óbvio que as perguntas, não as respostas, mas vai me forçar a falar. Então, entrou um pouco o lado pessoal, não só profissional de ter isso daqui. Então, que bom, 21 episódios depois, o negócio começou a fluir um pouquinho mais. Não, mas continua. Que bom. A meta é chegar pelo menos em 100. No 100º, eu olho e falo assim, vai, não vai, mas 100 tem que sair. E tem que falar, né? Tem 100 que é um ano, né? praticar. 2 por semana é um ano. É um ano. Foi o que eu te falei no backstage ali. Falei, não, há um ano atrás eu não estaria pronta para avançar numa outra etapa da minha carreira. Então, a prática leva à perfeição em tudo, né? Aliás, quem sabe em breve a gente vê em uma rede maior a Renata. Né? Estou torcendo. Tomara. Renata, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você. Nesse também tem que tomar toda vez que brinde? Toda vez. Toda vez? Então vou tomar também.
E aproveitar para me despedir de todo mundo, agradecer pela audiência. Aliás, se inscreve no meu canal e se inscreve no canal da Renata. Tem canal no YouTube. Tem o canal no YouTube, Renata Fontanetti, em todas as redes. Instagram, TikTok, YouTube. Aliás, se inscreve no TikTok do Tanino Cast. Que agora ele vai ter que ter, vai ter que ter. Quando esse episódio for pro ar, já vai existir um TikTok lá. Exato. Isso aí. Isso aí. Te Tem dou a no maior Face, força. no Instagram, onde tiver rede social, tem um Tanino Cast e um Renata Fontanetti para se inscrever. Digita que aparece. Gente, Obrigada, viu, Edio? obrigado, Mais uma saúde vez. de novo. Obrigado, gente. Até o próximo. Saúde. Obrigada Tchau, pela tchau. audiência. Tchau, tchau.